Boa noite a todos. Boa noite. Responsabilidade, falou a nossa irmã dela. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós estamos vivenciando o mês que homenageia o Dia dos Pais. E a gente não queria deixar passar em branco sem fazer alguma conversa, alguns porquês de sermos pais, de estarmos aqui, de termos essa responsabilidade grandiosa de cuidar de um filho. A maioria já sabe de tudo isso. Assim como as mães, que em maio passou pelo seu Dia das Mães. A gente acredita que o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia dos Irmãos, o Dia dos Amigos, o dia de todo mundo, é todos os dias. Mas, para aqueles que não têm essa memória, vem a lembrança no mês de agosto. Você tem um pai. Lembre-se dele, porque não é todo mundo que lembra. Não é todo mundo que lembra. Tem até algumas coisas que saem aí nas redes sociais que mostram lá uma casinha no canto, umas árvores em redor, um terreiro grande, e dizem, não tem ninguém. Quando os avós desencarnam, terminou o encontro, terminou a festa. E é assim que acontece. E hoje nem precisa desencarnar. Às vezes a gente esquece dos pais até no asilo, numa clínica para idosos. Coloca lá, as primeiras semanas vai lá, visita. Acaba de 3, 4 meses, esquece que ele está lá e não visita mais. Nós tivemos amigos, idosos, desencarnados, já desencarnados agora, que foi assim. Foram esquecidos lá na clínica. E a gente ia lá visitar ele. Porque a gente tinha uma amizade muito grande. Conversava, ria, mas vez por outra vinha a memória dele, e ele dizia, meus filhos não me visitam mais. Isso dá pena, dá dó. Porque isso é responsabilidade nossa. Dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. É recíproco. É recíproco. Tanto que a gente fala que nessa pequena sociedade chamada família, todo mundo aprende um pouco. Porque nós ensinamos, mas aprendemos também. E em algumas famílias, inclusive, os filhos chegam para ensinar os pais. São espíritos muito mais adiantados do que os espíritos dos pais. Mas quando é que começa essa responsabilidade para nós? Ela já se inicia, já tem o seu princípio, lá no mundo espiritual, quando a gente começa a formar a família espiritual para trazer junto. E antigamente, eu costumo brincar e dizer, antigamente, a gente tinha uma vontade, aí trazia lá, tinha pais que traziam 10, 12, 15 filhos. Hoje, os pais estão trazendo 1, 2, 3, se der para trazer meio, traz meio filho. E às vezes não traz nenhum filho, traz um cachorrinho, um gatinho, e o filho não veio. Mas cada um está no seu momento, no seu pensamento, a evolução vem, e às vezes é para o bem, às vezes não tanto, mas nós temos que passar por elas, porque cada passagem dessa é um aprendizado para nós também. É uma necessidade que nós temos de passar por tudo isso. Por isso que a gente fala muito aqui na frente, e às vezes as pessoas podem até pensar assim, puxa vida, só puxa a orelha. Não puxa a orelha de ninguém, não. A gente só está dizendo aquilo que a lei divina nos diz para agir. Esta é a nossa ação. E a nossa função aqui é essa, de falar a verdade, não mentir para ninguém e não omitir aquilo que nós temos que fazer. Porque às vezes nós omitimos, né? Não, eu fiz isso porque alguém me levou a fazer. Ninguém leva nós a fazer nada. Pode até tentar, mas a última palavra é nossa. Não vou. Estás aqui na beirada? Te joga.
Não vou me jogar, pronto, acabou. Eu não acho que queremos isso. Ah, mas eu não tenho tanta vontade assim. Busca. Buscai e achareis. Busca. Então nós começamos essa responsabilidade de pais lá, deixa eu ver onde é que está o relógio, lá no mundo espiritual, trazendo aqueles rebentos que a espiritualidade encarregada da reencarnação diz, ó, vocês vão ter que se acertar lá. Então, começa esses tratados lá no mundo espiritual. Já falei aqui uma vez, vou falar de novo, quem leu a história de Segismundo sabe o que é isso. Às vezes, acertaram, eu vou, não vou, aí fica um tempo, um período, se encontrando, já os pais encarnados, fica um período se encontrando na hora do desdobramento, no sonho, na hora do sonho. Está dormindo, desdobra, vai para o mundo espiritual e vão lá fazer, olha, vai ser assim, vai ser assado. E naquele momento, Segismundo, quem leu se vai lembrar, deu para trás, não queria, não vou. A minha família vai ser essa aí? Não vou. Eles já aprontaram para mim na outra e agora vão aprontar de novo. Então eu não vou. Aí teve que ter uma nova tratativa, uma nova conversa para ir. Até chegar. Por isso que às vezes a gente recebe os filhos e mesmo eles tendo o início deles, né? Aquela infantilidade, aquela inocência que nos chama a ir lá e morder, tudo de tão bonito que são, pode ser feio para os outros, mas para nós é o mais lindo. Né? Até nesse momento, nem todos os pais fazem isso. Já tenho, porém, não gostei. Não. É a mesma coisa que nós passando pela estrada aí. Vou passar daqui para lá porque vou encontrar alguém que eu não quero encontrar. Ou então, vou passar daqui para lá porque eu quero encontrar essa pessoa que está vindo aí. Tem tudo isso, as antipatias e as simpatias. E também isso acontece muito em família. A responsabilidade com isso aumenta. Porque nós temos que saber onde nós estamos e qual é a nossa missão. Será que ser pai é missão? Vamos ver se é. Vamos ver isso no Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. A questão 582. Eu convido todo mundo a ler as outras também, tá? A pergunta de Kardec é a seguinte: pode-se considerar a paternidade como uma missão? E a resposta é, sem contradito, uma missão. E ao mesmo tempo um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Nós temos muita responsabilidade com os filhos. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil, delicada, que a torna acessível a todas as impressões, o que eu falei ainda há pouco, a inocência daquela criaturinha. Mas há os que mais se preocupam em endireitar as árvores do pomar e de fazê-las carregar de bons frutos do que em endireitar o caráter do filho. Acabei de falar nisso agora. Às vezes tem gente que não, tem pais que não quer. A gente sabe também que isso é uma experiência para os dois lados, certo? Mas claro que o nosso olhar materialista, como nós temos aqui, nós vamos pensar de outra forma, de outra maneira. Se o filho, sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. E isso não é um castigo. Isto é a lei de causa e efeito nos alcançando sempre.
Podemos correr. Uma reencarnação, 2, 3, 10. Mas de repente ela nos alcança. Wilson, vem cá. Tu tem uma dívida comigo? Opa, não tenho nada. Não lembro disso aí. Não lembro porque já faz um tempinho. Mas agora tu vai ter que pagar. É assim que a lei nos pega. E nos pede. Às vezes nós dissemos, Deus está me castigando. Por que comigo? Por que não com o meu vizinho? Como se o vizinho pudesse passar por isso, né? Então a gente fala de vez em quando isso. Isso aí podia ser no outro, não em mim, né? Poxa vida, nós estamos já jogando a nossa culpa para o outro. Né? Então ela nos alcança de qualquer maneira. Por isso que nós temos que assumir o nosso compromisso de forma ordeira, de forma muito consciente e ensinando esses filhos. E tem uma coisa no ensino que nos compromete muitas vezes, quase sempre. O amor, quando é grande demais, nos leva a fazer coisas a esses filhos que não deveríamos fazer. Alimentar muitas vezes o seu egoísmo, seu orgulho, a sua vaidade. Não, eu quero, está aqui. Eu queria, está aqui. Está aqui. Dá tudo de mão beijada. Essa criança vai crescer. É um espírito que traz com ela uma bagagem de antigamente. Às vezes a bagagem é boa. Claro que às vezes é boa. É virtuosa, mas às vezes nem tanto. E quando ele precisar dizer, me dá aqui, que for um adulto, vai ter alguém que vai dizer não, e aí complica. Isso acontece muito com criança birrenta, já viram? Que às vezes a gente vê até no mercado. Está lá, e ele pediu um chocolate, a mãe disse, não vou te dar um chocolate hoje. E ele se joga no chão, ou ela, né? Eu quero. Quase morre. Eu e a minha parceira tivemos 2 filhos, um casal. Eu não gosto nem de falar muito, porque senão daqui a pouco eu digo que ela tem 54 anos e vocês não vão acreditar. E ele tem 46. Não, 48? 46. Então, os 2 também passaram por essa fase de querer, mas nós já desde pequeno ensinamos. Mesmo tendo a possibilidade, a condição de comprar o chocolatinho, a gente dizia, essa semana não dá. Não, pai. Não, mãe. Não. Então, aí chegava na outra semana, a gente, hoje dá, quer um chocolatinho? Na outra, não, agora não dá. A gente foi ensinando desta maneira, sutilmente, para também não dar uma pancada só, né? Porque isso também não é bom para eles. Não é muito bom. Não é nada bom. Não é que seja muito bom. Não é nada bom. Orientar os filhos não é ser dono dos filhos. Aqui tem bastante pais. E tem aqueles que ainda estão em projeto de serem pais. Tomara que chegue lá. Então, orientar não é ser dono. Existe um livro chamado Profeta, que é de Khalil Gibran, muito antigo. Ele já dizia naquela época dele, nossos filhos não são nossos filhos, são filhos do mundo. Que nós educamos, orientamos para que eles vivam bem, mas a gente sabe que vai chegar um momento em que eles vão voar, vão sair sozinhos. Nós temos que ter condições de ele estando longe, a gente está aqui, como foi falado, em prece, para aquela criaturinha ser bem atendida pela espiritualidade lá fora. Porque quantas mães, quantos pais passam por a paternidade, pela maternidade, tendo os filhos 6, 7, 8, 10 anos, 15 anos sem se encontrar, que foram para outro lugar, para outro país. É assim. Então a gente tem que saber que eles não são nossa posse. Não somos donos desses filhos. Nós temos que sempre ser sutil da educação, para não ferir a moral dessas criaturas, né? Porque tem pai que gosta de ferir a moral do filho para ser o mandão. E depois ainda dizem, né? Como diz o Evangelho, aqui eu mando.
vai fazer o que eu quero. Né? E o Evangelho também dá a resposta. Né? E esquece de dizer, e sou odiado. Porque quem faz isso é odiado pelos filhos. Até, pelo menos, ele criar uma razão melhor do que a nossa e começar a nos amar. Porque até então não é amor, né? Quando a gente desvia por esse caminho, não é amor. É o que a gente diz do casal. Vamos falar um pouquinho do casal. A gente diz dos casais. Eu morro de paixão por ele ou por ela. É só de paixão mesmo. Porque 3 meses juntos já diz tudo. Aí a gente chega, o que houve? Separou-se. Separei. Por quê? Acabou o amor. Amor não acaba. Quando é amor, não acaba. Não acaba. É igual amor de mãe pelo filho. O filho vai ter 70 anos. Ela vai ter 90. Aí, conversando com as amigas, tá aí. As crianças estão seguindo a vida deles. Ou não é assim? Tem certeza que o Luiz e a Belena falam isso dos filhos. A minha menina está indo. E todo pai, toda mãe fala dessa forma pelo carinho que construiu durante essa estadia que eles estão ali com a gente, naquela família, naquela sociedade de intimidade que é a família, que é um dos maiores aprendizados que nós temos. Tudo começa por ali. O maior mandamento, segundo maior mandamento, amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. O nosso próximo, mais próximo, são eles. E às vezes nós descuidamos desses filhos. Quando temos 2 ou 3, dissemos, aqui estão os meus queridinhos, aquele lá é meio arredio, meio rebelde, então não quero saber dele. O arredio, o rebelde é que mais precisa de consolo, de conforto, de orientação. Não é isso? E nós estamos ali para isso. Porque nós estamos muito próximos e estamos percebendo o quanto ele é rebelde, o quanto ele é arredio, e aí nós temos condições de orientá-lo por um caminho melhor. Eu viajei muito. Eu trabalhava como representante comercial. Viajei muito por aí. Os 3 estados do sul eu viajei. E às vezes a gente via atrás do para-choque de um caminhão, atrás de um caminhão no para-choque escrito lá: adote seu filho antes que um traficante o adote. É uma frase pesada, muito pesada. Mas nós temos que compreender o que ela quer dizer. Muitas vezes dispensamos a orientação. Achamos que não é devido, achamos que não temos. Não tem que fazer isso com ele, coisa nenhuma. Deixa ele se virar, deixa ele aprender. Ele vai aprender de maneira diferente. Às vezes, até dá certo, mas geralmente não dá certo. Às vezes alguém lá fora, mais rebelde do que todos eles, os adota. E aí nós vamos passar por umas perrengas muito difíceis. Na prece foi pedido oração para aqueles que estão hoje, momentaneamente, por algum deslize das penitenciárias. E é isso que a gente tem que pensar. Porque ver um filho preso não é nada bom. Não é nada bom. E eu duvido que um pai durma tranquilo, uma mãe durma tranquilo quando o filho está preso por algum motivo. Duvido. Aliás, a gente sabe que filho, até quando sai de casa para uma festa, eu vou lá na casa do Jean, do amigo. Vamos a uma festa lá, tá? Vamos chegar aí por volta de meia-noite, 1h, tá bom? Por volta de 11 horas a gente está na janela. Será que já está vindo? Será que vai vir tranquilo? Será que está bem? O que será que está fazendo? A preocupação é sempre assim. A gente sempre sofre por antecipação com tudo isso. Mas será que não vai acontecer nada? Espera, né? Nós temos que esperar para ver. Eu digo isso, tá? Mas eu também sou assim. Será que vai acontecer alguma coisa? Por que não veio ainda? Nem deu a hora que ele marcou. E nós já estamos assim. Meu pai esperava quando a gente saía, esperava a gente na janela. Às vezes a gente fazia a volta lá em cima, e naquela época era fácil, né? Fazia a volta lá em cima, dobrava a esquina e olhava, ele estava lá na janela. Quando ele via que era nós, ele
Fechava a janela e para não dar os gostos de dizer, eu estou te cuidando. Mas ele fazia isso. Se nós chegasse até de manhã, ele ficava até da manhã. Eu tinha um amigo que a gente costumava conversar. Para mim era um irmão. Ainda é até hoje, ele mora na Balneário Rincão, lá em Criciúma, lá em Sara. A gente costumava sentar na frente de um colégio, sentava no muro do colégio e conversava às vezes até às 6 da manhã. Final de semana, chegava no sábado, a gente tinha alguma festinha, voltava, sentava ali e conversava até 6 da manhã. Então de vez em quando eu via o pai velho lá, abrindo a janela e fechava. Estava lá sentado conversando, tá bom. É assim que acontece. Eu acho que não tem diferente, pai diferente, disso não existe. Por quê? Isso chama-se comprometimento, responsabilidade com aquilo que assumiu. Mesmo não tendo convicção de que isso foi programado lá no mundo espiritual, mesmo que não tenha essa convicção, ele já está aqui com toda a família. E só essa forma de educar, de cuidar, de zelar pelas criaturas, já demonstra de onde vem essa imposição, não é nem imposição, né? Essa forma de o Criador nos entregar alguém que ele tanto ama e dizer, ó, ame como eu amo essa criatura. Porque isso é uma dádiva divina. Ter filhos é dádiva divina. Por isso que às vezes eu toco devagarzinho assim e digo, né? Mas hoje não é mais... Nós tivemos vizinhos com 16 filhos. 16 filhos. 10 era normal, meu pai teve 8. A família da minha esposa tem 4. Já era um pouquinho. Mas é que hoje a gente entende também. Só que naquela época teve 4, a mãe dela teve 4. E veja só, ela também trabalhava fora. Mas depois, né, que ela foi trabalhar, né? Foi isso. Mas hoje todos os dois, homem e mulher, precisam sair para o trabalho. Porque chega no final do mês e a conta aparece. As contas aparecem. Vocês já viram como ela está vindo alta? Às vezes eu falo para a Aparecida, né? Digo, Aparecida, nós temos muito pobre. Por quê? Tu já viu como isso aqui está caro? Quando está caro é porque não temos dinheiro para pagar. Então nós estamos pobres. Estamos empobrecendo. Cada vez mais. Nós íamos no mercado, supermercado, há um pouco tempo atrás, a gente fazia um carrinho lá, metade de um carrinho de rancho, pagava 110, 120, 150 no máximo. Agora, 3 coisinhas que se compra dá 380, 400. É assim. Ainda bem que tem casas que arrecadam, né? Mantimentos, fazem as cestas básicas e fazem as suas doações. Ainda bem. Aí tem muitas vezes a gente critica ainda, eu já critiquei dessa forma. Mas olha aqui, ó. Tá pegando aqui, mas já pegou lá naquela outra, tá? Eu vi. Eu tinha um tio que fazia isso. Pegava na evangélica, no espiritismo, pegava na católica, ia pegando. Mas uma cesta básica daquela, às vezes, dependendo do pessoal que está lá em casa, não dá para 10 dias. Então tem que procurar mesmo. Por isso que às vezes a gente não quer, mas se a gente puder auxiliar nesse ponto, possamos ter essa montoeira de filhos esperando pela nossa cesta básica. A gente sempre tem um lugar para depositar, para deixar e para fazer a doação. E isso não é benefício para aquela criatura, não. É benefício para quem doa. Não é nem benefício para quem entrega. É para quem doou. Claro que quem está entregando está fazendo uma obra de caridade também e vai ter o seu merecimento. Mas quem fez a doação é o maior meritório. E às vezes não quer nem que diga que foi ele. Nós tínhamos pessoas, nós trabalhamos nessa área de família, tinha pessoas que iam lá e davam muitas cestas básicas. Mas diziam, não fui eu. Pronto. Acabou. Para que sair espalhando?
Então nós precisamos ver muito bem isso, que nós queremos lá em casa, lá na nossa família, tratar muito bem a quem nós temos lá sob as nossas asas. Devemos querer isso também para o nosso próximo. Eu notei, mais uma coisa que eu notei da Débora, conversando aqui, pedindo bênçãos, amparo, que a espiritualidade cuide muito bem, não só do espiritismo, de todas as religiões, foi o que ela falou, de todos os templos religiosos. E é o que nós temos que fazer. Nós vamos fazer uma conversa numa tarde aí para pessoas que estavam recebendo cesta básica. E a primeira pergunta que eu fiz lá foi essa. Tem alguém aqui que tem religião, alguma religião? Ficou todo mundo meio assim. Eu digo, tem alguém aqui espírita? 2 levantaram. Tem alguém evangélico? Meia dúzia. Tem alguém católico? A maioria. Eu digo, ainda é a maioria. Que bom, que bom. Desde que siga o que o catolicismo quer pregar, quer dizer, porque tem coisas que não cabem para nós. Nós temos que saber o que cabe e o que não cabe. É o que dizia um sábio da antiguidade. Eu tudo posso, mas nem tudo me convém. E aí quem sabe que não me convém, sou eu. E aí a gente vai fazer só o que me convém. Dá tempo de eu ler mais uma... Não, eu vou ler para vocês uma mensagem sobre o Dia dos Pais que um médium de uma casa espírita da nossa região recebeu e me cedeu. Onde quiser ler, leia. Tá bom, vou levar. Para tudo quanto é casa que eu for fazer, falar sobre os pais, eu vou fazer essa leitura. E ele nos faz lembrar de São José, o pai de Jesus, que ninguém lembra. A maioria não lembra. Igual no Dia das Mães. Quem que lembra de Maria? A maioria não lembra. Eu lembro da Aparecida, que é mãe, da Loura, Laurinda, que foi minha mãe, que era mãe, mas não lembro de Maria. Então, ele fez essa lembrança nessa mensagem. Recebeu. Neste Dia dos Pais, elevemos o pensamento aos céus e à luz do Evangelho para honrar a missão sagrada de ser pai. E entre tantos corações que passaram pela terra, com esse papel divino, destacamos o amor e reverência. Com amor e reverência, São José, o pai escolhido para guiar e proteger a Jesus, o Cristo. José não gerou Jesus no corpo, mas acolheu na alma. Por isso que a gente diz, né? Nós vamos amar, mesmo que seja filho do coração, não filho biológico. Porque aquilo ali é uma empatia que se criou antes da gente saber. Como é que se escolhe o filho pelo coração? Lá para adoção. Às vezes a gente nem procura. A gente vê, chega lá e é ele. É ele que vai. Já era, né? Já era, filho. Foi pai, José, no mais profundo sentido espiritual. Aquele que cuida, que renuncia, que ama, sem esperar nada em troca. Foi exemplo de fé serena, de coragem silenciosa e de humildade diante da vontade de Deus. Hoje, São José nos convida a olhar para a paternidade com os olhos da alma e a reconhecer que ser pai é uma missão que ultrapassa os laços da carne. É servir como instrumento do Criador para guiar, amparar e conduzir outros espíritos na jornada da vida. Não podemos esquecer jamais. Nossos filhos são espíritos. O livro de Richard Simonet. Agora não esqueço mais. E por isso, neste momento, nossa homenagem vai a todos os pais em todas as formas que a vida apresenta. E aí, ele faz uma passagem aqui por vários pais e o que passam os pais. É interessante. Vai ao pai que enfrenta a dor da doença de um filho e que, mesmo cansado, permanece firme na oração, na vigília, no amor. Saiba, falando para este pai, seus gestos sustentam não só o corpo do filho, mas também seu espírito. A espiritualidade
caminha ao seu lado, enxugando suas lágrimas invisíveis. Porque às vezes o pai chora e acha que ninguém está olhando. Alguém está olhando sempre. Vai ao pai que perdeu um filho e que sente o silêncio profundo da ausência. Que seu coração se aqueça na certeza de que o amor verdadeiro jamais se interrompe. O filho que partiu continua ligado a você por fios de luzes invisíveis aos olhos mais eternos diante de Deus. O reencontro um dia acontecerá e será envolto em paz. Vai ao pai que está se transformando, que olha para trás com arrependimento e para frente com esperança. Seu esforço de regeneração é abençoado. O Evangelho do Cristo é feito para quem cai, mas decide levantar. É o esforço de cada um. Vai ao pai que dá tudo de si, muitas vezes sem reconhecimento, mas que segue com fé. Seu amor é a semente plantada nos corações dos filhos. E mesmo que o fruto demore, ele virá. Tudo o que é feito com amor é eterno. E vai ao pai que se afastou, que não soube amar, que ainda não entendeu a sua missão. A misericórdia divina o aguarda de braços abertos. Sempre há tempo para recomeçar. A vida oferece com sabedoria os caminhos do retorno, da reconciliação e do despertar. Que neste Dia dos Pais, a luz de São José envolva todos os pais da terra e do plano espiritual. Que sua serenidade inspire os que lutam, que sua fé fortaleça os que choram, que seu amor silencioso toque os que precisam acordar para o sagrado dom de ser pais. E eu, embora atrasado, vou desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais que aqui estão. Muito obrigado pela atenção. Essa foi a mensagem da noite que eu queria conversar para vocês. Nós temos um tempo para falar, não podemos enrolar muito. Eu digo que não podemos encher linguiça, porque aí fica chato para todo mundo. Tá? Então eu agradeço a atenção de todos.